Olá, bem-vindos de volta. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje eu quero trazer para vocês um exemplo de como funciona uma crise na prática, algo que nós, eu e a Raposa, sentimos na pele. Pois é, né? Se isso não for um checkmate real, eu realmente não sei o que é. Como vocês podem perceber aqui, eu estou no meio de uma pilha enorme de arroz, com as garrafas prontas, com tudo organizado para começar as nossas preparações, ok? Só que não era esse o plano. Se você assistir a nossa última live, eu falei direitinho o que é que eu pretendia fazer na quinta-feira, que foi ontem, tá? Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, no dia que vai sair para vocês. Eu tinha tudo planejado, já tinha feito as contas, e eu não sei se você sabe, mas nós aqui vivemos muito igual muita gente que assiste a gente. Eu e a Raposa temos que planejar muito bem como a gente toca as contas da nossa casa, como a gente faz nossas preparações. A gente não tem grana sobrando. A gente consegue até reservar alguma coisa para poder fazer um preparo para o futuro. Então, a gente já sai muitas vezes de casa com um plano e com um dinheiro contado. Na nossa live passada, eu falei para vocês quais eram os meus planos de preparação para essa semana aqui, ok? A live aconteceu no sábado e foi exatamente o mesmo dia onde eu liguei para vários mercados aqui da região para saber o preço das cestas básicas. Meu plano era comprar 2 cestas básicas para a gente poder fazer uma preparação de segurança para os tempos que virão, ok? Pois bem, eu recebi na quinta-feira e parti para o mercado para buscar a cesta básica. Então, pega o teu caderninho de lições de sobrevivencialista e anota uma coisa. Em todo cenário de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então segura essa aí. Na hora que nós ligamos para eles, a cesta básica que a gente queria comprar, aquela mais simples, que vem só com os itens básicos mesmo, estava R$ 107,90. Isso no final de semana. 5 dias depois a gente foi até o mercado para comprar cestas básicas e ela estava R$ 145. A mesma cestinha, daquelas mais simples, que são ensacadas, sabe? R$ 145. A gente até chegou a perguntar, falou, tá certo o preço? Porque a gente ligou aqui no final de semana e essa cesta estava 107, agora está 145. Pois é, né? Porque teve um aumento. O cara sequer está repassando o aumento que houve de fato nos combustíveis ontem para a cesta básica e para os produtos. Ele já encareceu tudo que tinha no mercado. Ou seja, eu perdi o timing de poder comprar uma cesta básica pelo preço mais barato. Nós entramos, demos aquela voltinha básica e meio sem graça dentro do mercado, viramos as costas e saímos. Porque a gente tinha levado R$ 220 para a cesta básica. A gente não tinha levado R$ 300. A gente até procurou e cotou em alguns outros mercados da região, mas a maioria das cestas básicas aqui estão muito mais caras. Esse mercado é o único que faz aquela cesta básica mais simplesona, sabe? Pois bem, não podendo comprar as 2 cestas básicas que a gente queria, a gente decidiu optar por bater nos jornaizinhos que estão online. Hoje em todos os mercados tem esse jornalzinho online com promoções, e a gente achou um mercado um pouquinho mais afastado que vendia arroz por um preço bem legal. E foi o que a gente fez. Ao invés de comprar as 2 cestas básicas, nós compramos aqui 8 pacotes de arroz. Você sai de fato com aquela sensação de melhor que nada e com uma sensação maior ainda de que você está sendo literalmente explorado. E nesses casos, sinceramente, às vezes é melhor até não fazer. Nós optamos por ter um estoque um pouco maior de arroz e segurar a bronca aí com o básico do básico, se caso as coisas derem muito errado. O arroz branco tipo 1, ele é um grande coringa na sobrevivência. Ele fez parte até da ração de refugiados da ONU. Por quê? Porque dá para você fazer muita coisa com arroz branco, e esse negócio aqui dura até 100 anos se você souber armazenar ele direitinho. O cardápio normal que a gente está fazendo ali no protocolo 550, você calcula em média 50 gramas de arroz por pessoa, por refeição. No caso de uma dieta muito mais forçada de arroz, onde o arroz é a base total e você só tem um pouquinho de outras coisas, aí você conta 70 gramas por pessoa.
E foi o que a gente pensou, vamos fazer uma preparação de arroz. Mas se você imaginar que nós pagamos aí entre 15 e 16 reais cada pacote de arroz, e você vai ver que sobrou uma graninha, né? Pois bem, nós saímos para a nossa segunda opção, que era uma outra coisa que a gente também estava programado para ver. A gente ia tentar comprar algumas galinhas. Mesma coisa, dinheiro contado, a gente já sabia onde buscar, a gente já tinha ligado para saber o preço das galinhas, partimos para lá. Semana passada eu e a Raposa cotamos o preço das galinhas, ok? Tem um lugar aqui onde a gente sempre comprou as nossas galinhas e a gente sabe ali que o cara pelo menos vende aquilo que ele promete, tá? Porque galinha é igual cachorro, tem várias raças, vários tipos, várias formas de você comprar. Por exemplo, tem uma gaiola ali cheia de pintinho, cada um deles custa R$2, mas você pode comprar galo, você pode comprar frango de corte, você pode comprar galinha de raça misturada, às vezes até a gente chegou a tirar um garnizé de um lote de galinha caipira. Esse tipo de coisa realmente acontece. E aí você tem os pintinhos selecionados, que esses custam um pouquinho mais caro, R$3,50, mas aí você já compra aquela raça que você quer. E nós queríamos aquelas galinhonas vermelhas, aquelas poedeiras vermelhas, que é o que a gente está habituado a criar. Um pintinho dessa galinha custa R$3,50. Uma franguinha, que é uma galinha que ainda não está botando, bem novinha mesmo, em torno de R$20. E a galinha, propriamente dita, uma galinhona, R$40. Isso é uma média de preço. Esse vendedor já reajustou os preços das galinhas quando as coisas ficavam mais caras, tipo água, ração. Então, ele sempre ajustava de R$1 para mais e R$1 para menos. Isso é até normal e dá para entender. Segura essa aí. Quando nós chegamos lá ontem, R$7,50 cada pintinho. Um pintinho, R$7,50. A galinha novinha, franguinha, que estava caindo aos pedaços, bem desmiriguinha de magrela, R$40. E a galinha mais velha, R$65 em uma semana. Isso. Eles reajustaram tudo isso em uma semana. E aí eu falei com o dono das bichas, né? Falei, cara, vamos barganhar e vamos fazer um preço melhor. Eu liguei para você na semana passada, falei que vinha buscar e tal. Ele nem sequer se deu ao trabalho de falar que os preços aumentaram. Ele falou, a gente aumentou o preço porque tem bastante gente procurando. E em cenários de crise, você vai ver isso acontecer o tempo todo. O tempo todo. Em todo site que você entrar, você vai ver ali os caras falando que a gasolina foi para 7 e pouco. E já deu fila no posto, já teve caminhoneiro falando que ia fazer greve. A gente não avisou que isso ia acontecer? Pois é. Caminhoneiro falando de fazer greve, de paralisação disso, paralisação daquilo. Os preços já estavam programados para subir, mesmo com os fretes tendo chegado mais barato dessa vez, porque foi antes da gasolina subir. E quem pode agora, meu chapa, vai tentar tirar todas as vantagens possíveis. E para finalizar o assunto das galinhas, eu queria mesmo dar uma bela reforçada na minha criação de galinhas domésticas, ok? Não rolou. Tentei insistir mais um pouquinho, não deu certo. O cara achou que era hora dele ganhar um pouco mais de grana. Então eu fiz o que todo mundo com uma boa educação faz. Eu virei minhas costas e mandei ele enfiar as galinhas no cu. Hoje eu pego em casa 4, 5 ovos por dia. A minha ideia era de sair de lá pelo menos com uma dúzia de ovos por dia. Não rolou. E o pior, sabe qual é? É que eu sei que semana que vem ele vai estar vendendo cada galinha R$100. Que a cesta básica vai chegar a 160, 170, 180, porque não tem nada que regule o preço, exceto, é claro, os vendedores e os consumidores. Se a grande maioria das pessoas não comprarem, com certeza ele vai ser obrigado a baixar o preço, mas até lá você tem que ficar esperando. E se no meio do caminho algo muito pior acontece? A preparação é um jogo de adaptação e toda vez que você tenta fazer ela numa paulada só, você fica sujeito a esse tipo de variação que vai acontecer o tempo todo. Se um aumento está previsto, se algo está previsto para os preços subirem, eles vão subir. É assim que o mercado opera. Se você parar para ver um pouquinho, a primeira ameaça que houve da Rússia, da Ucrânia, do barril de petróleo, o barril de petróleo já subiu para a estratosfera. Deu uma descidinha agora, mas com o aumento das tensões e com o prolongamento da guerra, ele pode subir novamente.
você ouve políticos falando que vão te dar uma solução, que vão tentar segurar a onda. Mas quer saber? Lá no chão, no piso da loja, político nenhum consegue fazer absolutamente nada. Se você não sair procurando, se você não buscar opções, você, numa fase como essa, não consegue fazer uma preparação decente. Então vale a pena fazer como eu fiz. Pega o jornalzinho do bairro, vai lá, dá uma olhada nos preços. Se você vê uma promoção, vai e compra com aquela reservinha que você tem, mas não sei se compensa, nesse período, você investir grandes valores para fazer grandes compras de pessoas que estão tentando te explorar. Devíamos ter feito no mês passado? Concordo com você, só que no mês passado, há 30 dias atrás, quando a gente recebeu o nosso salário, a gente não tinha essa perspectiva que a gente está tendo agora. Ainda estava naquele jogo de cachorro se latindo pelo portão e a guerra não tinha começado e o mundo não tinha mudado de uma hora para outra. O que levanta uma nova questão. A velocidade com que as coisas mudam. Na pandemia, nós vimos o vírus se arrastar por meses até que ele se tornou uma ameaça real e começou a fechar tudo. Nesse caso da guerra, foi em 15 dias. E em 15 dias nós já sentimos o reflexo da guerra, mesmo em pequenas cidades, como essa que eu moro. Eu ia perguntar agora se vocês já notaram alguma pequena variação de preço, de tamanho de produtos, ou até de vantagens não muito legais que a galera está tirando em cima de outras pessoas. E eu não estou falando do básico, preço da gasolina, preço do botijão, porque esse todo mundo sabe que vai aumentar. Mas aí na região de vocês já notaram que está tendo alguma variação de preço? Coloca aqui embaixo nos comentários, até para as pessoas que estão acompanhando o vídeo poderem saber como tá aí na região, porque tem muita gente aqui que mora perto um do outro, ok? E uma outra coisa, eu não costumo quebrar as minhas promessas aqui no canal. Eu falei na live que ia fazer o vídeo de 2 cestas básicas e eu vou fazer esse vídeo, só não vou fazer esse vídeo agora, ok? Eu vou trazer outros conteúdos para vocês, outras alternativas, como por exemplo o que a gente fez de mudança aqui em casa para poder se adaptar a essa nova realidade que a gente está passando esse mês. Então já na semana que vem você vai ver todos os upgrades e mudanças que a gente fez aqui, até em questão de cultivo. Tá? Então acompanha aí que vai ter informação muito legal para vocês. Novamente, me desculpa, não gosto de quebrar minha palavra. Eu tenho já um vídeo falando de cesta básica, eu vou deixar ele para você aqui nos cards e na descrição do vídeo, ok? Se você quiser saber como montar e preparar direitinho uma cesta básica, esse vídeo já está feito lá. A gente só ia fazer um upgrade dele, mas agora não vai rolar, infelizmente, ok? Espero que você comece as suas preparações e que você ainda tenha tempo de fazer tudo isso, porque as coisas tendem a ficar muito difíceis e esse pode sim ser o início de um colapso de muito longo prazo que a gente vai penar bastante para sair dele. Eu sou o Batata, esse é um checkmate do Guia do Sobrevivente, dessa vez mostrando na prática o que acontece no mercado quando uma grande crise começa. Eu espero que vocês fiquem seguros e coloquem o dedinho aí no like. Não é inscrito ainda? Se inscreva já. E esse vídeo é perfeito para você enviar para aquele seu amigo, colocar nos grupos de Zap, porque dessa forma outras pessoas também ficam avisadas dessas práticas que estão começando agora no mercado e quem sabe conseguem ficar um pouquinho mais preparados se adiantando. Valeu? Até mais!